Pessoal, então nessa aula eu deixei 4 imagens aqui para a gente fazer o preenchimento sensível a conteúdo. O que isso implica? Na realidade é tirar um objeto qualquer de uma área ou preencher com uma outra coisa. No nosso caso aqui são coisas simples que dá para fazer. Esse mesmo algoritmo do preenchimento sensível ao conteúdo, ele está disponível com os pincéis de recuperação. Então, às vezes, tem que fazer um ajuste também pequeno com o pincel de recuperação. O que eu vou fazer primeiro nesse caso aqui? Eu vou desbloquear a layer e vou fazer a seleção do objeto. Vou pegar a minha ferramenta seleção de objeto, pressionei a barra de espaço para levar um pouco mais para o lado e deixei a ferramenta trabalhar. Então, ele já fez a seleção do objeto. O que eu vou fazer agora? Eu preciso expandir um pouco essa minha área, porque senão vai ficar marcado as bordas ali na seleção. Então, eu vou lá em selecionar, modificar, expansão. Vou expandir 10 pixels. Deixa eu dar uma olhada ali, ó. Ali, naquele canto, ainda precisa um pouco mais. Então, eu posso pegar uma ferramenta de seleção simples, tipo a varinha mágica, e acrescentar aquele pouco ali. Tudo isso para ele não levar em conta as minhas bordas. Então, por isso que eu expando um pouco ela. Feito a seleção desse objeto, eu vou lá editar e aí vou preenchimento com reconhecimento de conteúdo. Vou dar um OK. E aqui, ó, na janela ao lado, ele abre uma janela, ele já me dá um preview de como vai ficar. Ó, então ali eu tenho um preview de como vai ficar esse reconhecimento. Aqui desse lado a gente tem algumas opções, ele faz no automático, ele leva em conta uma área retangular ao redor do preenchimento, se for o caso, ó, de repente já fica melhor ali, dependendo, ó, já preencheu lá. E a gente também pode personalizar essa área. Aí eu vou ter que pegar um pincel de recuperação e personalizar. A gente pode fazer uma adaptação de cores mais alta ainda, dependendo do que tem. Adaptação de rotação e dimensionar também, mexendo no espelho. Ó. Se eu tenho conteúdos na horizontal, e a gente, por isso que eu trouxe mais 3 exemplos. Nesse aqui, esse basta. E a saída para isso aqui, eu tenho, ó, duplicar a camada atual ou uma nova camada. Eu vou fazer uma nova camada. Vou dar um OK, ó, e tá ali. Vou dar um Ctrl D para desfazer a seleção. E tá ali meu objeto, ó. E na realidade ele levou o objeto para uma nova camada, que daqui a pouco vocês podem fazer algum outro efeito nessa nova camada, ó. Deixei ali, vim aqui nos efeitos, posso dar uma sombra projetada naquela nova camada, ou posso pedir um chanfro para aquela nova camada, ou ainda uma sobreposição de degradê ou de padrões. Ó, então, dá para fazer com essa opção. Eu também posso fazer outras coisas. Ó, ali tem os padrões. Os padrões, nessa versão, ele veio dividido já ali para mim, que me facilitou. Então, ele tem padrões de árvores, padrões de grama, padrões de água. Ó, então, eu posso estar criando um outro efeito a partir dessa minha seleção de objeto. No outro exemplo, esse aqui é um exemplo bem mais complexo, né? Ó, digamos que eu queira tirar um, ou esse, ou esse. Vamos tentar tirar o mais difícil. Vou lá fazer minha seleção de objeto. Peguei, selecionou. Como ele não tem um grande contraste, ó, eu vou ter que acrescentar um pouco mais. O contraste dele aqui não tá perfeito, né? Ó, vamos tirar aquele ali. Ok.
Vou dar um zoom aqui. Vou diminuir aqui o meu brush para pegar só aquela partezinha. Ctrl 0 retorna. E se eu quisesse tirar também essa parte da grama, eu pressiono Alt, ele fica com menos, e aí eu posso também tirar essa parte da grama, se eu vejo que vai interferir um pouco. Ó. Aqui eu acrescento de novo. Ok. Vamos fazer aquele mesmo processo. Selecionar, modificar, expansão. Vamos deixar ali os meus 10 pixels. Vou desbloquear a layer, editar. Mesma coisa, né? O preenchimento sensível. Vamos dar um zoom aqui próximo, ó. Vejam que na realidade ele aproximou, botou uma grama ali e deu um pequeno detalhe ali que daqui a pouco eu tenho que fazer alguma coisa manual. Posso deixar no automático. Ó, ele já tirou mais ali. Adaptação de cores. Posso mexer no alta. Ó, ficou melhor. Aí eu já não vejo mais o barco ali. Rotação não é o caso. E espelho. Vamos ver ali como é que ele vai. Ó, espelhou. Não ficou como nós queríamos, ó. Então, isso tudo vai de como vai estar, como vocês querem que apareça aquela opção ali. Se isso aqui visualmente ficou desejável para a foto que vocês vão querer, né? Vou dar um OK. E daí ele tá ali. Ctrl D. Algumas coisas podem ser feitas de forma manual, ou com pincel de recuperação de manchas, ou com o próprio carimbo, ó. Tô vendo uma parte de um barco de leve ali, ó. Vou diminuir um pouco esse meu aqui e vou fazer uma recuperação manual. Um outro exemplo de castelo. Aqui, vamos dar um zoom bem próximo. Aqui eu não preciso fazer a seleção de objeto, né? Vou fazer uma seleção retangular. Não quero pegar aquela parte da árvore ali. OK. E vamos lá de novo. Vou desbloquear ela. Editar. Preenchimento sensível ao conteúdo. Ó, ele trata melhor ainda. A única coisa que eu botaria, de repente, tentaria o retangular para ele ficar melhor. E no espelho, para ver se ele dá uma melhorada, mas acho que no retangular ficou melhor. Ó, deixei padrão de adaptação de cores por causa de contraste, de sombra, melhor ali. Dou um OK, Ctrl D, desfaz a seleção. E visualmente, se ficou bom, tá bom, né? Ele é uma área que não é homogênea até na questão dos tijolos. Aqui, nosso último exemplo. Vamos ali fazer, posso fazer a seleção retangular também, ó, com o objeto, desbloquear a layer, editar, preenchimento sensível. Olha lá, ficou, vamos dizer assim, perfeito. Ó, esse a gente não tem que fazer quase nada, pessoal, olha só. Esse ficou muito bom. Ctrl D, se tiver que fazer muito, pouca coisa. E aí ele leva sempre para uma camada, eu sempre peço para uma camada inferior, mas vocês podem fazer o teste mandando na mesma camada. Ó, vou de novo, editar, preenchimento. A saída pode ser na camada atual. Ó, só que daí o que acontece na camada atual? Ele matou a foto, né? Se eu precisar fazer de novo, eu não vou ter essa opção. Então, por isso que é recomendável sempre na camada atual, duplicar a camada ou na nova camada. Ó. Se duplicar a camada, ele faz uma camada com a foto sem o objeto.
Por que eu dei vários exemplos? Para vocês verem todas as opções que veio, deixa eu só fazer a seleção, que veio nessa nova janela do preenchimento sensível, que daí ficou mais fácil ainda de a gente tirar um objeto do seu contexto e, como eu dei o exemplo aqui, até aproveitar esse objeto e fazer algum efeito com ele.